O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, teve nesta segunda-feira a primeira reunião com todos os secretários de Estado após a posse. A repórter Sabrina Pires acompanhou toda a agenda dele nesse primeiro dia à frente do governo e traz agora os detalhes para a gente. Boa noite, Sabrina. Oi, Laerte, boa noite para você, boa noite a todos. Então, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou cedo esse primeiro dia de trabalho e foi para Santos. E foi até o velório do rei do futebol, Pelé. Ele estava sob um forte esquema de segurança e também foi acompanhado do prefeito de Santos, Rogério Santos, do PSDB. Ele falou com jornalistas rapidamente, disse que estava prestando essa homenagem em nome do Estado. Pelé incomparável, foram as palavras dele, que não houve jogador tão bom quanto ele. Bom, depois ele voltou para São Paulo porque então tinha esse compromisso com o secretariado, a primeira reunião oficial com todos os 25 secretários de Estado aqui de São Paulo. Essa reunião começou às 4 horas da tarde e terminou nesse momento. O governador Tarcísio acabou de passar aqui do nosso lado e começou uma entrevista coletiva ali com os colegas jornalistas. Nós já vamos lá saber o que ele pode dizer sobre o resultado dessa reunião. De qualquer forma, ontem em entrevista ele já havia adiantado que nesses 100 primeiros dias, pelo menos 3 pontos ele enfocaria. O primeiro seria, por exemplo, a privatização, os estudos de privatização da Sabesp e também da EMAI, que é a empresa metropolitana de águas e energia. Falou também que iria agilizar contratos de leilão, como por exemplo do trecho norte do Rodoanel. E ainda falou também do trem intercidades, que vai ligar a capital paulista a Campinas. Esse foi o primeiro dia de trabalho de Tarcísio de Freitas. Agora ele está aqui no Palácio dos Bandeirantes, mas ontem foi um dia muito agitado, foi o dia de posse e um dia marcante para a história de São Paulo. Acompanhe na reportagem. A posse foi ontem de manhã na Assembleia Legislativa de São Paulo. Tarcísio de Freitas, no primeiro discurso como governador do estado, agradeceu à família, que chama de Fortaleza, e também ao padrinho político, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Na política, inicio meus agradecimentos, como não poderia deixar de ser, ao presidente Jair Bolsonaro, que me lançou este desafio. Que enxergou o que ninguém havia enxergado naquele momento. Quanta ousadia. A montagem do Ministério em 2019 já havia sido ousada. Houve a aposta em técnicos desvinculados das pressões partidárias, padrão que estamos reproduzindo em São Paulo. Aliás, a indicação irresponsável de dirigentes é a raiz da ineficiência, da corrupção, do fisiologismo e, por que não dizer, desmoralizam a própria democracia, como já foi dito nesta casa pelo então governador José Serra. Ainda no discurso na Alesp, o governador disse que o Estado tem desafios enormes, mas que o resgate social será o foco. Hoje é um dia especial, pois marca o início de uma caminhada. Pelos próximos 4 anos, o time que hoje assume fará o máximo para vencer os imensos desafios que nos são impostos. A responsabilidade de governar um Estado como São Paulo, que se fosse um país, seria a 21ª economia do mundo, 3ª economia da América Latina, é enorme. Só não é maior do que a motivação de fazer a diferença. Apesar da pujança, temos um Estado desigual e a atenção às demandas populares deve ser o grande direcionador da ação do Estado. Depois da cerimônia oficial na Alesp, ao lado do vice-governador Felício Ramute, do PSD, Tarcísio foi recebido no Palácio dos Bandeirantes pelo ex-governador Rodrigo Garcia, do PSDB, para a entrega das chaves do palácio. Em novo discurso de cerca de 20 minutos, o novo governador, eleito por 13.400.000 pessoas em outubro, disse que vai governar para todos. Cabe aqui uma outra reflexão. Uma das palavras mais pronunciadas na política hoje é pacificação. Certamente por expressar um anseio social. Mas a pacificação demanda gestos e passa seguramente por retrospectiva crítica, que nos blinde dos erros cometidos, que nos ensine, mas também pelo reconhecimento de avanços. Avanços, sim, avançamos. Apesar de todas as adversidades, o Brasil hoje está crescendo, criando empresas,
gerando empregos, com a inflação em queda. A chegada de Tarcísio de Freitas aqui ao Palácio dos Bandeirantes é um ponto divisor na história recente de São Paulo, porque marca o fim de 28 anos seguidos do PSDB à frente do Estado. Os tucanos, que dominavam a política paulista, agora não participam nem do primeiro escalão do governo. Tarcísio é carioca, casado com Cristiane e tem 2 filhos. Formado em engenharia civil, trabalhou nos governos de Dilma e Temer e como ministro da infraestrutura no governo de Bolsonaro. Tarcísio não foi à posse do presidente Lula em Brasília, mas declarou estar aberto para acordos com o governo federal.